A resenha e dica de livro de hoje se chama Mulher em Erupção. É um livro da editora Delírio, da autora Nayara Alves, que é uma mocinha, gente, de 20 e poucos anos, que escreveu esse livro maravilhoso. Eu devorei esse livro, olha só a quantidade de páginas. Eu devorei ele no mesmo dia, para vocês terem noção. Eu amei esse livro, que eu li ele inteiro. Tem 140 páginas ao todo e você lê ele super rapidinho, porque são mais frases do que textos longos. Essa daqui é a capa. Achei essa capa lindíssima. Super me chamou a atenção quando eu vi esse livro na montanha de livros para ler. Então pensei, gente, eu preciso ler esse livro. Inspirium, sobre as mulheres inspiradoras. Mulher em Erupção é um livro sobre fogo, uma reunião de poemas e crônicas que queimam como chamas, aquecendo, incendiando, desfazendo, construindo. Uma explosão que acontece no íntimo e transborda pelos cantos, revelando dores, angústias e descobertas de uma mulher que quer ser quem ela é. O que é mais difícil, né? Porque a gente vive numa sociedade que poda tanto a gente que... conforme o tempo vai passando, a gente acaba tentando se adaptar e a gente vai se anulando em muitas coisas. E o livro fala exatamente sobre isso. Sobre você resgatar a essência de quem você realmente é. O espaço subjetivo e real se abre sobre a cabeça da mulher em erupção e expande-se para outras mentes como lavas, expelindo tudo através de uma explosão que já habitava por tantos e tantos anos. O que é uma mulher escrevendo sobre ela mesma? Um vulcão de palavras que em ordem queimam, que é capaz de fazer arder quem ousar chegar perto. A voz sendo ecoada em nuances de mulheres e dores, racismos e ancestralidades, vícios, ansiedades e poesia, o cru e nu, a desnudação dolorosa de alguém que carrega o peso de ser, mas que também é capaz de se encontrar em meio à dor, porque há tantas vozes potentes que sempre estiveram ali, chamando para fora, e ela se prontificou a ouvi-las, construindo um novo eu, a partir da erupção e solidificando-se, queimando o que dói. Eu achei esse livro de uma intensidade gigante, é a primeira edição, tá? Ele é da Delírio Editora e ele foi publicado aqui no Rio de Janeiro em 2021. Eu não vou ler o livro todo, mas vou ler algumas partes para vocês terem noção. Na virada de 2019 e 2020 nasceu a Inspirium, sobre mulheres inspiradoras, uma vertente da Delirium Editora totalmente focada na publicação de mulheres, sejam elas as autoras ou as protagonistas das histórias. O que procuramos não se limita a um único gênero, está em toda e qualquer palavra que revele a complexidade que ser mulher guarda. Buscamos textos inspiradores e que inspirem. Queremos ajudar a dar voz às mulheres e queremos que sejam ouvidas em uma luta íntima e também coletiva por sua liberdade. Para todas as pessoas que me fizeram vulcão, cuidado, pois eu estou em erupção. Nayara Alves. A dureza de viver nessa realidade patriarcal e as peripécias de ser mulher são relatadas nas poesias contidas em Mulher e Personalidade, Transformações e Dores. Todos os versos trazem sentimentos que carrego comigo e que moldam a minha personalidade. Mulher e Personalidade. O que minha alma diz é muito mais do que você pode compreender, é muito mais do que você quer entender, e eu não faço mais questão de explicar. Compreenda-me, entenda-me se for capaz. De tanto porque eu não esvaziei meus excessos, para que você, com toda a sua falta, entenda minha alma. Profundo, né, gente? Se quer me ferir, precisará retomar. Há umas 20 versões de mim. Entre ser ou não ser, eu prefiro caminhar. Se é outra para agradar, e se é só outra com diferentes defeitos, com defeitos diferentes.
Sorria. Não seja uma moça tão apática. Seja sempre a menininha amada que ama a todos e pouco importa. E também é amada. Não se ame, ame os outros. Ainda que sejam tão tolos, você precisa amar. É da sua natureza cuidar. Acarinhar. Não se preocupe se um tapa lhe encontrar, afinal é só mais uma forma de demonstrar. Aqui tá falando, né, sobre o fato das mulheres serem muito submissas e muitas vezes elas não verem a agressividade como ela deve ser vista, né? Por isso que muitas pessoas aceitam relacionamentos tóxicos. Não lhe espanta uma mulher ler, escrever, pensar e não ser destinada só a obedecer a todas as regras ditadas por você, por vocês? Namorei aos 14 e pedi socorro para uma maturidade que eu ainda não tinha, para uma consciência que eu ainda não possuía e nem poderia ter, pois uma criança ainda habitava dentro do meu ser. Sofri pelo que não sabia, não conhecia. Endurecidas ficaram todas as coisas boas que ainda estavam brotando em mim, por não saber o que faria e que naquele momento eu não precisava saber. E aí o livro é mais frases, mais textos. Quem diz que ama nesse país tem passe livre para assassinar. Infelizmente, né? Forte, mas o que a gente vê de notícias de mulheres que são mortas e a desculpa é sempre a mesma. Homens que não aceitam os términos, gente, isso é muito triste. Desejo e ódio se misturam quando se trata do nosso corpo. Desejar e matar se encontram na mesma frase e em um só ato. Ser muito minha para conseguir dizer que sou sua sem te dar o poder de me possuir, sem posse. Forte, eu amei bastante essa frase. Perdi-me em diversos caminhos e continuo a me perder. Eu não sei para onde ir, muito menos o que devo ser. Ser para mim é incompletude, que eu ainda não faço questão de fechar, de concluir. Ser para mim é ir, ir, ir. Até onde os meus deuses irão me permitir, só eles sabem. O meu coração gritou, eu só escutei depois que eu me livrei, depois de que de você me livrei. Só quem já viveu um relacionamento tóxico sabe o peso dessa frase. Você acabou comigo quando sussurrou que a minha melodia não era agradável aos seus ouvidos. Isso me lembrou muito uma entrevista que a Preta Gil deu uma vez sobre um namorado que ela tinha, não sei se era namorado ou marido, acho que era namorado que ela teve, que depois de um tempo de relacionamento ele começou a criticar que ela parecia demais, que ela ria alto demais e que com o tempo ela foi se podando tanto que chegou ao ponto dela mesma não se reconhecer e os próprios amigos falarem, né, que ela estava diferente, que a alegria dela estava totalmente apagada, até ela chegar à conclusão que era o relacionamento que ela estava vivendo que não estava fazendo bem para ela. E acontece muito isso com as pessoas. Infelizmente, quem vive num relacionamento tóxico às vezes não percebe, às vezes precisa de um toque de outra pessoa de fora para perceber que elas não estão sendo elas mesmas. O racismo nosso de cada dia, a resistência que às vezes me falta, nos faltam. O corpo alvo na mira branca, o alto ódio, a grandeza em que nós ainda nos impede de ocupar espaços considerados grandes. Cor, vem junto à dor e à noz infligida, mas também junto à ancestralidade que carregamos em nosso ori. Ori, para quem não sabe, tá uma forma de falar orixá, gente. A liberdade que desejamos se paga com nosso próprio sangue, que é retirada por mãos invisíveis diante da lei. Do que adianta achar a minha ancestralidade bonita se não gosta de vê-la viva? Porque os alvos são sempre os mesmos, a cena se repete, é pertinente no chão. Há sempre corpos negros ensanguentados. Quando eu olho para você e não te vejo, é porque você está sob o efeito do outro que te habita. Isso aqui diz muito sobre pessoas que convivem com pessoas
que tem vício, gente com vício em bebida, drogas. A gente começa a se relacionar com uma pessoa e a partir do momento que essa pessoa começa a usar a substância, gente, ela se transforma totalmente outra. Fora as pessoas que fingem ser uma coisa que não são, né? O quanto eu já chorei sem derramar nenhuma lágrima diz muito sobre as feridas que ainda estão guardadas. Quando a ansiedade se aloja, ela suga tudo, tudo o que você gosta. Gente, sério, eu sofro de ansiedade e eu posso falar com propriedade que essa frase é muito, muito real. Quando você deixa a sua ansiedade te dominar, você não consegue mais fazer nada, porque você fica com paranoia de que tudo vai dar errado. E você realmente não consegue mais realizar nada na sua vida, trabalhar, estudar, até os relacionamentos ficam difíceis. Se a felicidade mora ao lado, eu esqueci o trajeto. O vazio existencial é o excesso de exigências e vivências que abrem em mim um espaço oco. Todas as páginas têm esse foguinho de chamas. Gente, esse livro ele é muito intenso. E ele tem algumas falas, algumas frases, assim, que podem servir de gatilho, tanto para fazer a gente refletir sobre as coisas, quanto de deixar a gente até um pouco na bad, assim, dependendo do estado de espírito que a gente esteja, ou se a gente está passando por uma fase difícil. Dá para ver que em alguns momentos do livro, a Nayara estava, assim, com um sentimento de muito ódio, ou então de muita tristeza por algumas coisas que ela estava passando na vida dela quando ela escreveu. Então, assim, é de uma intensidade gigante. Tanto que o nome do livro é Mulher em Erupção, né? Ela conseguiu realmente colocar todos os sentimentos mais intensos dela para fora. E aqui tem falando um pouquinho também da autora. Como eu disse, gente, ela é só uma menina. Olha só, ela é bem novinha, ó. Tem a fotinho dela aqui. Nayara Alves, 22 anos, é natural do Espírito Santo, mas como uma boa metamorfose ambulante, hoje mora em terra nordestina. Estudante das letras pela Universidade Federal de Alagoas, já passou por diversos cursos e hoje entende que nada foi em vão. Como escritora e poeta contemporânea, em construção se torna, então, uma poesia inacabada, que só irá se findar quando não lhe restar mais nada, nem ela mesma. Mulher em Erupção é seu primeiro trabalho publicado. Gente, eu achei essa autora incrível e ela, assim, é de uma intensidade, de uma realidade, assim, ela fala as coisas de uma forma tão direta, assim, que às vezes choca a gente, sabe? Eu não li o livro todo pra vocês, mas tem muitos textos, assim, que são maiores. Eu li as frases mais curtas pro vídeo não ficar mais longo, pro vídeo não ficar longo, mas que eu acho que vale super a pena vocês realmente lerem esse livro, assim. Esse livro principalmente para as mulheres. Porque ele te dá uma força de vontade, ele faz você realmente refletir sobre tudo, em todas as áreas da sua vida, sabe? Então ele é um livro que fala bastante sobre resistência, sobre a mulher, sobre o sagrado feminino, sobre ancestralidade. Enfim, ele fala sobre diversos temas muito importantes e eu achei ele incrível e por isso estou recomendando para vocês. Bom, se vocês gostaram da dica de hoje, não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal, porque eu tô sempre trazendo livros e biografias novas. Se vocês quiserem algum livro ou biografia em específico, é só deixar aqui nos comentários.